Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole e vamos viajar juntos pela história do Brasil. Hoje vamos revisitar um dos períodos mais marcantes da nossa trajetória, o governo democrático de Getúlio Vargas, uma fase de esperança, desafios e profundas transformações. A ditadura de Getúlio Vargas estava chegando ao seu fim depois de longos 15 anos de vigência. Os partidos políticos desejavam o fim do Estado Novo, com o objetivo de realizar eleições presidenciais para o início de uma verdadeira democracia. Todavia, entre os meses de março e maio de 1945, no estado de São Paulo, surgiram as primeiras manifestações de oposição da destituição de Getúlio Vargas. O movimento chamava-se Panela Vazia. E também no mês de maio, os trabalhadores urbanos e simpatizantes do populismo varguista, com a mesma reivindicação do movimento Panela Vazia, saíram às ruas para protestar. Gritavam: "Queremos Getúlio!" Por essa razão, o movimento ficou conhecido como queremismo. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi destituído do seu cargo de presidente da República pelo ministro da Guerra Góes Monteiro. Após esse feito, o movimento do queremismo perdeu suas forças, chegando ao seu fim. Vargas, nas eleições do mesmo ano, se candidatou como senador do estado do Rio Grande do Sul, onde nasceu. Seu mandato como senador não teve grandes feitos como político. Mas no ano de 1950, se candidata como presidente e é eleito pelo voto popular. Ao final do governo Dutra, Getúlio Vargas concorreu à presidência da República pelo PTB e elegeu-se com 48,7% dos votos. O segundo lugar coube ao brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, com 29,7% dos votos. A UDN se tornaria o principal partido de oposição a Vargas. Antes da eleição, para conseguir aliados, Getúlio procurou apagar a imagem de ditador do Estado Novo e construir um perfil de líder democrático. Em seu retorno à presidência, enfatizou duas diretrizes associadas à sua imagem pública: o nacionalismo econômico e a política trabalhista. O nacionalismo econômico. De volta ao poder, Vargas afirmou que era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse sua independência econômica. Essa postura nacionalista foi duramente combatida pelos representantes do governo dos Estados Unidos, pelos dirigentes das empresas estrangeiras instaladas no Brasil e pelos empresários brasileiros associados aos negócios internacionais. No Congresso Nacional e na imprensa, estabeleceu-se um grande debate político sobre o assunto. De um lado estavam os nacionalistas, que apoiavam o governo. De outro, os internacionalistas, que pretendiam estimular a abertura econômica do país ao capital estrangeiro e eram, por isso, chamados pejorativamente de entreguistas, apelido que os acusava de querer entregar as riquezas do país à livre exploração estrangeira. Vargas retomou sua política trabalhista. Em discursos, declarava aos trabalhadores urbanos que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, em que cada um tivesse, além dos direitos políticos, o direito a desfrutar o progresso que ajudava a construir. Coerente com essa promessa, seu governo recuperou significativamente o poder aquisitivo do salário mínimo. Em 1954, Vargas autorizou aumento de 100% no salário mínimo, atendendo à proposta do ministro do Trabalho, João Goulart. Essa medida provocou enormes protestos entre os representantes do empresariado. Em resposta ao aumento do salário dos trabalhadores, um grupo de 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis lançaram o Manifesto dos Coronéis, em que realizavam críticas contundentes contra o governo de Vargas e deixavam transparecer o clima de insubordinação e golpismo que caracterizou a corporação nas décadas de 1950 e 1960. Campanha do petróleo e a lei de lucros extraordinários. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo no Brasil fosse realizada por uma empresa estatal brasileira. Criaram então o slogan "O petróleo é nosso". Seus oponentes defendiam a
Exploração do petróleo por grupos internacionais. A campanha teve um final favorável aos nacionalistas, com a fundação, em 1953, da Petrobras, empresa estatal que obteve o monopólio da extração do petróleo no Brasil, responsabilizando-se também, parcialmente, pelo seu refino. A aprovação da lei que criou a Petrobras foi possível em razão de um acordo político. Os nacionalistas e os adeptos da participação estatal na economia conseguiram a aprovação do monopólio de importação, de prospecção e de refino. Os liberais e internacionalistas obtiveram a permanência das refinarias particulares instaladas, e a distribuição de derivados passaria a ser feita por empresas privadas. A Lei de Lucros Extraordinários foi uma proposta feita pelo governo ainda em 1953. Limitava em 8% a remessa para o exterior dos lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. A lei, entretanto, foi barrada no Congresso, devido a pressões de grupos internacionais. A política de Vargas recebeu diversas críticas de grupos de empresários e de adversários do nacionalismo. Entre os críticos, destacava-se o governo dos Estados Unidos, que não escondia seu desagrado pela criação da Petrobras e pela Lei de Lucros Extraordinários. Foi nesse contexto que políticos da UDN, partido que liderava a oposição ao governo, e setores ligados ao capital estrangeiro começaram a conspirar para derrubar Vargas. Um dos principais líderes oposicionistas era Carlos Lacerda, político vinculado à UDN e diretor do jornal Tribuna da Imprensa, de onde comandava violentas críticas ao governo. A situação do governo de Getúlio Vargas era delicada, no entanto, a oposição não possuía ainda algo que causasse a derrubada de Vargas de maneira definitiva. O estopim que desencadeou o fim do segundo governo de Vargas ocorreu no dia 5 de agosto. Carlos Lacerda sofreu um atentado quando chegava em sua residência na Rua Tonelero, em Copacabana. Carlos Lacerda era o principal nome da UDN e da oposição ao governo de Vargas. Jornalista, Lacerda utilizava seu jornal, Tribuna da Imprensa, para publicar diariamente denúncias contra o governo varguista, algumas verdadeiras e outras falsas. O jornalista foi ferido no pé, mas seu guarda-costas, o major da aeronáutica Rubens Vaz, morreu. Essa notícia caiu como uma bomba no governo de Vargas. A morte do oficial da aeronáutica fortaleceu a oposição de parte das Forças Armadas do Brasil contra o presidente. Para investigar a morte de seu oficial, a aeronáutica atropelou a Constituição e a Justiça do Brasil e instaurou por conta própria um inquérito. As denúncias levaram ao nome de Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio do Catete. Informado sobre essas acusações, conta-se que Getúlio teria desabafado: "Acho que estou sobre um mar de lama." A participação de Getúlio Vargas no atentado nunca foi comprovada, porém a oposição de Vargas acusava-o de ser o mandante responsável pela tentativa de assassinato a Carlos Lacerda. Getúlio Vargas estava acuado e foi abandonado pelo próprio partido. As Forças Armadas exigiam a renúncia imediata do presidente, que se recusava a fazê-la. Dia 7 de setembro de 1953. O presidente Getúlio Vargas comemorou pela última vez com o povo o Dia da Independência. Algumas horas depois da parada militar, fez o registro emocionado. Não basta cultuarmos os heróis e os estadistas que evocamos nesta data inspiradora, como figuras tutelares da nação. Temos de lhes seguir o exemplo. Da sua obra deriva para nós a mais alta das responsabilidades, a de justificar perante os outros povos, pela civilização criada através do trabalho, o precioso bem que usufruímos com o nosso viver de homens livres, na posse de imenso território pleno de riquezas. Construindo para o futuro é que dignificamos no presente a herança inestimável do passado. As notícias sobre o crime da Rua Tonelero tiveram grande repercussão na imprensa. A oposição multiplicou os ataques ao governo federal. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, isolado em seu quarto, Vargas escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e, em seguida,
suicidou-se com um tiro no coração. A notícia do suicídio de Vargas sensibilizou a população. Muitos, aos prantos, foram às ruas chorar a morte do presidente. A reação das massas foi tamanha que diversos símbolos da oposição ao governo foram atacados. Carlos Lacerda, por exemplo, teve de fugir às pressas do Rio de Janeiro. Getúlio Vargas deixou uma carta-testamento que manifestou sua posição política, colocando-se como mártir. O velório de Vargas foi acompanhado por 1 milhão de pessoas, e a oposição udenista saiu sensivelmente enfraquecida após o suicídio do presidente, pois em várias cidades do país, a população enfurecida contra os inimigos de Getúlio depredaram jornais, emissoras de rádio e sedes de partidos políticos de oposição, bem como nas ruas queimavam as bandeiras dos Estados Unidos. No período que ainda faltava para o término do mandato de Vargas, cerca de 1 ano e meio, a presidência da República foi exercida inicialmente pelo vice-presidente Café Filho, que depois se afastou sob a alegação de motivos de saúde. Posteriormente, a presidência foi ocupada por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e em seguida por Nereu Ramos, presidente do Senado. A trágica morte e divulgação da carta-testamento mantiveram acesa a chama do pai dos pobres e do populismo na política brasileira. Gostou dessa parte polêmica da nossa história? Deixa o like, comenta e compartilha. Aqui no Café e História, a gente bebe conhecimento e serve reflexão.